Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Chagas, professor de História, e estou aqui hoje para fazer um breve comentário sobre a prova da UES, 2026.2, primeira fase. Foi uma prova sem grandes surpresas, as 8 questões de História muito bem divididas. Vale ressaltar que alguns assuntos ficaram de fora agora nessa primeira fase, como Guerra Fria, Era Napoleônica, Neocolonialismo, porém, a prova se dividiu em História do Brasil, História Geral, História do Ceará. Inclusive, a questão de História do Ceará tem a ver, inclusive, com os 300 anos da cidade de Fortaleza, sobre a fundação do Forte Chanebuque, que é a questão 23. A questão 24, sobre revoltas nativistas, revolta de Beckman. A questão 25 é uma figurinha carimbada já na prova da UES, sobre Era Vargas. A questão 26, uma questão mais de atualidade, sobre a epidemia de Covid, no ano de 2021 e 2022, tá? Já a questão 27, antiguidade, falando especificamente da civilização mesopotâmica. A questão 28, uma questão de Idade Média, sobre as ordens mendicantes. A questão 29, sobre reforma protestante, tá? Um assunto também muito discutido, que sempre cai na prova da UES, E a questão 30 a respeito de expansão marítima, Vale salientar, pessoal, que os assuntos que não foram abordados nessa primeira fase do vestibular da UES 2026.2, você ficar atento, expansão napoleônica, Guerra Fria, neocolonialismo, são assuntos importantes que não foram abordados nesta prova, que muito provavelmente você tem que dar uma atenção especial para a segunda fase, E eu gostaria de, em especial, comentar aqui uma questão, que é a questão 23, que é a questão de História do Ceará, que diz o seguinte: em 1649, durante a expansão pelo Nordeste brasileiro, os neerlandeses, identificados por aqui como holandeses, construíram ao outro do morro denominado Manjaratiba, a oeste do rio Pajeú, uma fortificação, por eles denominada como Chanebuque. Forte que foi tomada pelos portugueses em 1654. Sobre esse acontecimento histórico, assinala a opção correta. A questão nos fala a respeito ali do período pré-colonial da província do Ceará, com a presença muito forte dos holandeses, não só no Ceará, mas em quase todo o Nordeste brasileiro. Então, as opções de resposta são: item A, essa edificação foi responsável pelo controle da cidade de Recife, denominada de Mauritsstad, e pela denominação holandesa em Pernambuco. B, essa edificação foi o marco inicial da atual cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, que foi nomeada pelos holandeses de Frederiksstad. C, essa edificação foi um dos marcos do início do aglomerado urbano, que formou a vila que deu origem à cidade de Fortaleza, hoje capital do Ceará. Item D, essa edificação foi decisiva para o controle da Baía de São Marcos e de São Luís do Maranhão, cidade marcada pela grande influência europeia em sua arquitetura. Item de resposta correto é o item C. Os holandeses fundam o Forte Chanebuque, em Fortaleza. Logo depois, os holandeses são expulsos do Brasil e, obviamente, expulsos de Fortaleza. Os portugueses retomam o forte e rebatizam o forte, que o forte passa a ser chamado de Forte de Nossa Senhora da Assunção. Ali, em torno do forte, se forma uma vila que, posteriormente, vai dar início à cidade de Fortaleza. Ok? Prova tranquila, sem nenhuma surpresa, e é isso. Nós ficamos por aqui.